Portep família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todos e todas, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, deixa o like aí, é muito importante, desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritos nesse canal, somos um pouco mais de 1.780 inscritos, sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia muito importante, porque a partir de hoje nós vamos começar a falar a respeito do conteúdo das obras de um grande pensador africano nascido em Cuba, chamado Carlos Moore. Esse irmão aqui, não por acaso eu estou mostrando essa obra aqui para vocês, é porque nós vamos começar por ela, sua autobiografia intitulada de Pichon, e a gente vai explicar por que se chama Pichon. Importante salientar que Carlos Moore nasceu em 1942, né, como ele mostra nessa obra aqui, e em Cuba, em Central Lugarenho, numa casa muito simples, muito precária até, uma casa de madeira, onde as condições sanitárias eram profundamente insalubres. Carlos Moore nasceu paupérrimo, filho de imigrantes do Caribe anglófono. Lembrando que Cuba está localizado no Caribe hispânico, né? A história de vida do Carlos Moore, principalmente na infância, no início da adolescência, ela é muito parecida com a nossa história de vida, de nós, africanos e africanos nascidos aqui no Brasil particularmente, que somos nascidos e criados em morros e favelas, né? Pode-se dizer tranquilamente que Carlos Moore nasceu na periferia, né? Central Lugarenho, onde ele nasceu, era uma periferia cubana, e não por acaso leva esse nome Lugarenho, porque é um lugar pequeno, daí Lugarenho, né? Da ideia de lugarzinho. E era um lugar, apesar de ser pequeno, curiosamente cosmopolita. Tinha chineses ali, tinha gente que vindo dos Estados Unidos, tinha espanhóis que moravam ali também, como ele fala nessa obra dele, né? Tinha gente de várias partes dali do Caribe, tinha haitianos, tinha jamaicanos. O próprio Carlos Moore disse que a sua família tem origem jamaicana. Então ele conta a sua trajetória de vida nessa obra aqui. É a trajetória de vida que foi marcada por uma série de percalços, um atrás do outro, durante toda a sua vida. O que Carlos Moore vai nos mostrar aqui nessa obra, é importante salientar, é que toda a sua vida foi marcada por grandes decisões, muitas dificuldades, e o tempo todo ele estava perante a morte. Desde pequeno, quando ele cai num poço com muitos excrementos, como ele conta aqui, já com uns 8 anos mais ou menos, e ele se debate ali desesperadamente para sair daquele lugar, e ele é resgatado pelos seus pais. Ali, como ele diz, foi o primeiro confronto dele com a morte. Depois esses confrontos vão se repetir ainda em Cuba, porque Cuba era um país, lembremos, rapidamente aqui contextualizando, Cuba era um país que, quando ele nasceu, pouco tempo tinha de independência. Os africanos em Cuba, que eram cubanos, né, tinham pouquíssimo tempo que tinham ganho sua, entre aspas, liberdade. A abolição da escravatura cubana se deu em 1886, 2 anos apenas antes da abolição, entre aspas, da escravatura aqui no Brasil. Então, os africanos em Cuba conviviam com as mesmas experiências raciais que os africanos em toda a região do Caribe, logicamente, e também aqui em toda a parte do continente americano, seja ele central, sul ou do norte. Então, a experiência de Carlos Moore pode-se dizer tranquilamente que é uma experiência de dor, é uma experiência de dificuldades extremas, e já pequeno, antes dos 10 anos, ele se depara com esse termo pichon, o termo mais pejorativo para negro, porque quando ele tem uma interação muito ali, a princípio seria uma interação amistosa, mas que se transformou numa interação violenta, agressiva, por parte de uma amiguinha da irmã dele, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, uma menina branca, que era vizinha dele, diga-se de passagem, e que seus pais, os pais dessa menina, por exemplo, não permitiam que a sua irmã, a irmã do Carlos Moore, brincasse no mesmo quintal que a sua amiguinha branca, já demonstrando aí o racismo na classe trabalhadora, como o Carlos Moore fala, que nasceu no lugar onde a maioria da população era da classe trabalhadora, e que passava por longos períodos, por exemplo, 9 meses, que eles chamavam de tempo muerto, ou seja, temporada morta, onde muitas das vezes os trabalhadores dali da região de Central Lugarenho tinham que se virar para poder matar a fome suas famílias, e muitas das vezes essas crianças principalmente
passavam meses convivendo com fome, indo dormir muitas vezes com fome, muitas vezes sem nada para comer. Então, as dificuldades extremas que Carlos Moore narra nessa obra aqui dão muito bem a ideia de como a sua personalidade vai sendo forjada ao longo dos anos. Porque quando você tem uma vida de extrema dificuldade, a sua personalidade ela acaba adquirindo uma postura de força, de imposição, de contestação. Essa postura de imposição, de contestação, de questionamento vai ser o que vai acompanhar o Carlos Moore até hoje, diga-se de passagem. Ele vai sempre questionar a sua realidade, vai sempre perguntar o porquê daquilo ali, por que ele está vivendo aquela situação. E esses questionamentos vão fazer com que ele, em determinado momento da história, saia até de Cuba, quando ele acaba saindo de Cuba em plena Revolução Cubana, quando o exército de Fulgêncio Batista e as tropas guerrilheiras de Fidel Castro estão em pleno confronto ali, chega um momento que Carlos Moore ele se vê na possibilidade de sair de Cuba e morar nos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América é que ele tinha assim, ideias como nós, enquanto crianças, adolescentes, temos ideias absolutamente equivocadas a respeito dos Estados Unidos. A gente vê os Estados Unidos como um paraíso, um lugar onde os negros vivem muito bem, confortavelmente, onde os negros são todos unidos, onde os negros, enfim, estão em posições de destaque, quando na verdade não é bem isso. E quando a realidade confrontou o imaginário, quando o Carlos Moore chegou nos Estados Unidos, ele viu que o racismo lá era tão grande quanto em Cuba. Só que o Carlos Moore ainda não tinha feito, logicamente, as análises que ele vai fazer posteriormente, quando ele se tornar um grande pesquisador do racismo, na minha modesta opinião, o mais importante pesquisador do racismo, o cara que foi mais fundo, mais longe na pesquisa a respeito da história deste fenômeno que sistematicamente mata negros e negras em todas as partes do planeta, é o Carlos Moore. Mas até que ele adquira essa possibilidade de se tornar um pesquisador, vai passar um longo período onde uma série de experiências vão atravessar a sua vivência nos Estados Unidos e no seu retorno a Cuba e depois na sua saída definitivamente de Cuba. Porque nos Estados Unidos ele vai ingressar nas fileiras do socialismo, do comunismo. Como ele mesmo diz, né, não exatamente aqui, mas em outras oportunidades que já pude vê-lo falar, ele vai ser seduzido pelo marxismo. Ele vai se tornar um grande marxista lá nos Estados Unidos. Ele vai viver com as suas tias, ele vai ter contato com a mãe Ângelo, ele vai se relacionar com uma mulher branca, que ele vai levar para os clubes de negros onde tocam jazz lá nos Estados Unidos, e lá ele vai ter um encontro definitivo no seu letramento racial, pode-se dizer assim, com a Maya Angelou, que vai lhe ensinar que mulheres brancas não devem ser levadas para clubes de negros, principalmente por homens negros, né? Porque nós, enquanto jovens, enquanto adolescentes, como explica inclusive o grande Francis Fanon, nós homens particularmente, nós homens pretos particularmente, temos a mulher branca como uma espécie de troféu, né? Porque o nosso imaginário ele é construído desta forma desde que nós somos pequenos. As mulheres brancas são colocadas, apresentadas para nós nas TVs, nas revistas, sinônimo, símbolo de beleza. E acaba que os homens pretos são convencidos disso e para que ele se sinta importante, ele acaba muitas das vezes se relacionando com mulheres brancas. Com Carlos Moore não vai ser diferente, né? O que é interessante é que o Carlos Moore ele não se poupa nessa autobiografia dele. Não se poupa. Ele se mostra para o seu leitor quem ele é de fato, como ele agiu em determinadas circunstâncias, porque se trata de um ser humano como eu e você, de carne e osso como eu e você, com seus medos, com seus defeitos, com suas virtudes, com seus acertos. Então, Carlos Moore, nessa obra, ele se mostra humano, acima de tudo, humano. E conforme ele vai narrando toda a sua trajetória de vida, nesta obra magnífica que é sua autobiografia, que foi inclusive incutido a ele essa vontade de escrever sobre si pelo Alex Haley, que é o mesmo autobiógrafo de Malcolm X, né? É importante lembrar disso. O Alex Haley foi o jornalista que não só escreveu a obra Roots, que saiu aqui no Brasil como Negras Raízes, importante salientar, onde ele está contando a história do seu ancestral Kunta Kinte,
como também Alex Haley vai ser o homem que vai escrever a autobiografia de Malcolm X. Mas Alex Haley não vai escrever a autobiografia de Carlos Moore. Ele vai escrever sua própria autobiografia e vai ter na Maya Angelou, né, essa mulher aqui, a mulher que vai ser fundamental na sua vida, aquela que vai prefaciar a obra chamada Pichon. E aí, rapidamente, o que é um Pichon? Um Pichon e Cuba são exatamente os urubus, esses que nós conhecemos aqui no Brasil. Por que urubus? Porque no período de grande fome que se abateu sobre Cuba, principalmente por conta da crise de 1929, que explodiu nos Estados Unidos e abalou o capitalismo em todo o mundo, muitos negros que já viviam em condições extremas de dificuldade em Cuba tiveram as suas experiências ainda mais aprofundadas por conta da extrema pobreza na qual eles se viram, onde dificilmente eles conseguiam sobreviver. E muitas das vezes eles não tinham casas para morar. E muitas das vezes esses homens negros dormiam em cemitérios. E muitas das vezes, ao acordar, eles esperavam que os donos de armazéns, os donos de lugares onde se matavam animais, por exemplo, onde se abatiam animais, eles se desfizessem das carcaças desses animais no lixo. Era muitas das vezes no lixo que muitos homens negros em Cuba, ao acordarem no cemitério, onde eles eram obrigados a dormir, passar a noite, eles iam buscar o que eles poderiam oferecer para as suas respectivas famílias. Levavam essas carcaças para as suas respectivas casas, lavavam, salgavam essas carcaças, né? Temperavam com pimenta para poder tirar dali qualquer tipo de micro-organismo que pudesse causar mal à saúde dos seus filhos, para que essas carcaças de animais fossem servidas como alimentos para as suas famílias. E ao ver isto, esse tipo de situação, esse tipo de experiência que muitos negros cubanos estavam vivendo, muitos brancos em Cuba, que não eram burgueses, longe disso, não era de classe média alta, latifundiários, nada disso. Muitos brancos em Cuba começaram a apelidar esses homens de urubus, ou pichon, como é chamado os urubus em Cuba, e como Carlos Moore foi chamado de Pichon por aquela menininha que a gente falou agora há pouco no vídeo. Então, Pichon não é por acaso. Pichon, mais do que o título de uma obra, é uma espécie de lembrança de como começou a sua trajetória de luta contra o racismo, que começou muito jovem, diga-se de passagem. Assim como começou muito jovem a trajetória de luta contra o racismo de Marcos Mosiah Garvey. É lógico que eu não estou comparando aqui as trajetórias de Marcos Mosiah Garvey com a trajetória de Carlos Moore, mas elas têm paralelos. Os dois são do Caribe, os dois são pan-africanos, os dois nasceram paupérrimos, os dois vêm de famílias do Caribe anglófono, os dois vêm de família Caribe anglófono, da Jamaica, diga-se de passagem. Marcos Garvey nasceu na Jamaica em 1887, Carlos Moore nasceu em Cuba em 1942, mas a família de Carlos Moore tem origem jamaicana também, assim como a família de Marcos Garvey, obviamente. E os dois foram violentamente atravessados, impactados pelo fenômeno do racismo, quando nem sabiam ainda, obviamente, o que era isso. Então, Carlos Moore, quando ele vai para os Estados Unidos, ele vai passar por uma série de mudanças de percepção do seu estilo de vida, de como ele enxerga o mundo, como ele enxerga a sua realidade, quando ele, em primeiro lugar, começar a tomar contato com o processo de clareamento de pele, alisamento de cabelo, porque a indústria de cosméticos nos Estados Unidos ela é muito evoluída, né? Mas acontece que a realidade política, lógico, rapidamente assim vai bater na sua vida, quando ele começar a compreender que o ativismo negro nos Estados Unidos é constante. E vai ter uma vez que o Carlos Moore vai se deparar com um comício da Nação do Islã. Ele vai se ver em meio aos ativistas, ali os membros do Fruto do Islã, lembrando que o Fruto do Islã foi uma invenção, uma construção, um desenvolvimento, um treinamento que Malcolm X deu a alguns jovens da Nação do Islã, a organização muçulmana da qual ele, Malcolm X, fazia parte. E o Carlos Moore, jovem, bem jovem, ele, por volta de 1960, né? Então, com 18 anos por aí, ele vai se ver na frente de Malcolm X, um homem, como ele mesmo diz aqui nessa obra, né? Um homem alto, de pele clara, cabelo meio avermelhado, falando palavras firmes e contundentes contra o racismo e contra os racistas, e ele vai se ver ali
sendo fortemente influenciado por Malcolm, que vai mudar definitivamente a vida dele para sempre. Para sempre. Não por acaso, muito mais tarde, ele vai se tornar uma espécie de companheiro, né, de assistente do Malcolm X, e também, de certa forma, vai estar aqui relatada essa relação dele com o Malcolm, e posteriormente ele vai voltar para Cuba, já transformado definitivamente, já muito intensamente envolvido nas questões do racismo, envolvido nas questões da luta antirracista, até porque ele vai ter a oportunidade de conhecer e tomar contato com as questões políticas que estão acontecendo no Congo. Em 1960, logicamente, vocês sabem muito bem que o Congo está se tornando independente pelas mãos de Patrice Lumumba. O que acontece é que em 61, Patrice Lumumba é assassinado, né? Ele fica pouquíssimo tempo no poder. E Carlos Moore, inclusive, vai ter oportunidade de participar de algumas sessões das Nações Unidas. Então, ele muito rapidamente vai estar envolvido com uma série de questões políticas, tudo isso que vai estar contribuindo para a sua visão de mundo, para a sua visão política, para a sua construção política, para o seu entendimento de como o homem negro ele vai assumir a sua negritude para, obviamente, nunca mais perdê-la de vista. Moore vai mostrar muito mais tarde, não exatamente nessa obra aqui, Carlos Moore vai falar das diferenças entre o racismo anglo-saxão e o racismo hispânico nas suas obras científicas, como, por exemplo, Racismo e Sociedade, ou o racismo através da história da antiguidade e modernidade, e em outras intervenções que o Carlos Moore vai fazer ao longo de toda a sua vida, onde ele vai estar explicando com detalhes e com rigor científico as duas faces do racismo. O ibérico, que ele conheceu em Cuba, existe aqui no Brasil, particularmente o racismo ibérico, que é o que existe em Cuba e existe aqui no Brasil, e o racismo anglo-saxão, que é esse que atua, por exemplo, na Jamaica. É esse que atua, por exemplo, nos Estados Unidos. É esse que atua, por exemplo, no Canadá. Então, essas visões, Carlos Moore só vai ter muito posteriormente. Porém, aqui ele está contando toda a sua trajetória de vida. E, particularmente, quando ele volta para Cuba, e aí a realidade, como ele diz, confronta com a ideologia. Porque nos Estados Unidos ele era marxista. Quando ele volta para Cuba convencido de que o marxismo é a solução para os problemas raciais que negros nos Estados Unidos, em Cuba ou em qualquer outra parte do mundo vivem. O que acontece é que, quando ele percebe que a Revolução Cubana não está dando conta das questões raciais, pior, ela está mantendo as questões raciais de pé, e quando ele percebe que muitos negros em Cuba estão sendo eliminados da sociedade cubana, quando os clubes negros cubanos, o Buena Vista Social Clube, a música negra cubana, a santeria, estão sendo perseguidos pelos marxistas liderados por Fidel Castro, Raul Castro e outros revolucionários que tomaram o poder das mãos de Fulgêncio Batista e eram fortemente marxistas, ele entende que a resposta para a questão racial não passa pela questão do marxismo, do comunismo, nada disso. Porque ele denuncia o racismo em Cuba para Fidel e, como ele mostra aqui, que o olha de maneira furiosa, né? Fidel declara que em Cuba não existe nem brancos nem negros, existe a cor cubana, que é um eufemismo para o quê? O mito da democracia racial que existe aqui. O que acontece é que Carlos Moore é um homem impetuoso. Ele não é um homem que se deixa convencer com muita facilidade. É um homem muito forte, cujas experiências moldaram seu caráter, moldaram sua visão de mundo, e é um homem que não vai se deixar vencer facilmente, apesar de viver constantemente em perigo, apesar de ser várias vezes alertado por seu irmão Frank de que ele está vivendo em perigo quando ele está denunciando a continuidade das estruturas racistas em Cuba. E aí ele é preso 2 vezes, e na segunda vez ele é condenado à morte. Ele fica 28 dias esperando a execução nas cadeias cubanas, vendo muitas pessoas irem para os paredões cubanos, para os gulags cubanos, diga-se de passagem, quando sua vida é salva quase que por um milagre, embora essa palavra milagre não seja muito do vocabulário, não seja do vocabulário do Carlos Moore, porque ele se reivindica ateu, e Carlos Moore é salvo da morte por um amigo em comum entre ele e Fidel Castro. A partir daí, ele recorre às embaixadas dos países africanos, particularmente a embaixada da Guiné, que lhe protege, que lhe guarda, até que ele tenha a possibilidade de sair de Cuba, com 21 anos de idade. No meio
de todo esse processo, ele tem a oportunidade de conhecer o Abdias do Nascimento. É ele quem alerta Abdias do Nascimento, um grande adepto, fervoroso defensor da Revolução Cubana, de que a Revolução Cubana ela não resolveu o problema racial. E aí, quando ele se vê na possibilidade de sair de Cuba, com 21 anos, ele mesmo diz, né? Ele disse numa outra intervenção que eu ouvi de perto falar, ele diz que ele sai de Cuba com a morte na alma, e aí ele vai para fora de Cuba e ele vai viver em outros países, e aí ele se torna cidadão do mundo. Quando ele, por exemplo, vai até o Egito, depois ele vai para a França com 21 anos, e ele conhece Aimé Césaire, conhece Paté Diagne, Alioune Diop, ele conhece esses grandes pensadores da editora Presença Africana, e ali ele começa a sua vida como jornalista, né, da Agence France Presse, cobrindo o Caribe, cobrindo a chamada América Latina, que este nome tem muitos problemas, América Latina, mas a gente não vai falar sobre isso agora nesse momento, mas Carlos Moura é um dos homens que mais problematizam essa questão de América Latina, porque latina, rapidamente falando, que latina vem de latinos, é um povo de origem euroasiática que invadiu a Península Itálica em determinado momento da história e derrubaram civilizações negras que estavam ali na Península Itálica. E esses são os latinos que mais tarde vão construir a civilização romana, que mais tarde vai se espalhar por toda a região do Mediterrâneo, também pela região do Mediterrâneo europeu, Mediterrâneo africano, logicamente, e vai ocupar ali a Península Ibérica. Por isso que esses habitantes da Península Ibérica, não por acaso, são chamados de latinos. E foram esses habitantes da Península Ibérica que, em determinado momento da história, a partir das grandes navegações, vão invadir esse território. Não por acaso, os espanhóis ibéricos vão se instalar em Cuba e começar a escravizar africanos, e os portugueses ibéricos também vão se instalar no Brasil, da mesma forma, começar a escravizar africanos, nessas levas de africanos escravizados que serão trazidos para esse território, que não por acaso será batizado de América. Vai nascer este cidadão do mundo, pan-africano, africano e diáspora, chamado Carlos Moore, particularmente um amigo querido, o qual nós vamos estar falando aqui de muitas obras dele a partir deste mês de julho. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.